Bom, nosso último painel do dia de hoje terá como tema a nova realidade da cadeia de suprimentos no saneamento e os seus impactos. E para esse painel, eu vou convidar como moderador o diretor da cadeia de suprimentos da Iguá, Gustavo Coelho. Por favor, Gustavo, pode vir ao palco. Obrigada. Convido também os painelistas, superintendente de suprimentos e logística da Rio Mais Saneamento, Luiz Carlos Martins. Convido o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Asfamas, Edson Silveira. E, para compor o painel, o diretor de Novos Negócios da Norte Saneamento, Luiz Antônio Bertazzo. Obrigada, pessoal. Bom painel para vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro, agradecer a Ilana, a Bicom, pelo convite. Eu acho que é muito legal poder ter a pauta de suprimentos, que não é uma pauta muito comum. Acho que os temas regulatórios, jurídicos, o novo marco, ele acaba tomando boa parte, e faz sentido isso. E agradecer aos meus colegas aqui. Alguns deles conversando semanalmente, Bertazzo? Nos últimos meses, para não dizer no último ano. Mas é muito bom estar aqui. Eu acho que falar de suprimentos, pessoal, acho que primeiro tem os seus grandes desafios. Eu quero dividir eles em dois grandes blocos. Os desafios externos, sem dúvida. O primeiro deles é o próprio marco, já que a gente está falando do marco, ele traz uma relação de demanda muito diferente para o que nós estávamos acostumados. Eu tenho muito mais procura pelos itens de saneamento. E é claro que se eu tenho uma oferta ainda menor, se o mercado ainda não se adaptou ou se ele está ainda um pouco entendendo o que vai acontecer, eu tenho uma elevação de preços natural. A segunda delas é o câmbio. Eu não sou do saneamento, tá, pessoal? Eu estou no saneamento há 7 anos. E eu fui pesquisar esses dias. O dólar, quando eu entrei na Iguá, estava 3,20. Hoje está beirando aí os seus 6,40, ou seja, dobrou. Eu tenho aí uma diferença do dólar que impacta muito. Pandemia, acho que todo mundo usa o efeito pandemia, mas é verdade, eu pagava num container para vir da China, o transporte de um container de 40 pés, em torno de 800 e poucos dólares para vir. Em março desse ano ele bateu 8 mil dólares, fica oscilando, mas em torno de 8 mil dólares. Às vezes cai bruscamente, mas em pandemia isso chegou a 24 mil dólares. E aqui eu não estou falando só uma empresa de saneamento trazer diretamente os seus itens, eu estou falando da indústria que depende muitas vezes de matéria-prima importada para trazer e depende do mesmo frete. Tá? Então, isso acho que são fatores externos que impactam muito a minha cadeia de suprimentos, a cadeia, acho que de todos que estão aí no saneamento. Do outro lado, tem fatores internos que, sem dúvida, impactam para o time que está lá. O primeiro deles eu tenho um colega aqui da Iguá, que é dessa área, a mudança de projeto no meio do caminho. Eu sou do setor privado, então, quando a gente ganha um novo estado, uma nova cidade, para fazer o saneamento ali, eu coloquei premissas. E na hora que eu piso para fazer esse trabalho, às vezes essas premissas são... A realidade é um pouco diferente da premissa. Isso traz um desafio para a área. Segundo ponto, eu tenho aquele famoso... acho que vocês todos aqui nas empresas têm os orçamentos. A gente tem um famoso desafio de suprimentos. O desafio dos suprimentos é assim... O orçamento está faltando X%. O cara fala, cara, pega esse 20% e joga como desafio de suprimentos. Só que ninguém pergunta para suprimentos. Joga, no ano que vem a gente vê o que faz. Então, chega no momento da cotação, existe uma pressão muito forte de negociação em cima disso. Tá? Eu acho que, basicamente, para começar isso, gente, aqui eu queria desafiar um pouquinho os colegas aqui e trazer um pouquinho alguns tópicos importantes. Acho que
Luiz, começando com você, né, o Luiz da Rio Mais. Como é que você vê essa questão de eficiência da sua cadeia de suprimentos e logística também, junto com a questão de sustentabilidade, né? Hoje em dia a gente fala muito isso, lá na Iguá, por exemplo, eu tenho uma área de ESG dentro da minha cadeia de supply. Então, como é que você traz esses dois? E aí, já engatando uma segunda, provavelmente você tem que tirar, sem nenhum trocadilho, alguns coelhos da cartola aí. Como é que você faz para unir a inovação, a tecnologia dentro desse arcabouço para que realmente você traga eficiência, mas com sustentabilidade? Bom, boa tarde, pessoal. Cristiane, obrigado. Ilana, prazer estar aqui com todo mundo. Boa tarde, pessoal. Para a gente falar da eficiência da área de suprimentos, a gente precisa só lembrar, talvez a área de suprimentos seja a área mais democrática da organização, qualquer organização. Ela é construída com todos, praticamente, se não for todos, 90% dos setores da empresa. Contabilidade, fiscal, financeiro, operação, TI, né, comercial. Isso na área... Posto isso, para que ela tenha uma eficiência, ela precisa ter, após você ter montado todo esse processo, você tem que ter diálogo constante com as áreas. A eficiência de uma área de suprimento, ela está intrinsecamente ligada à previsibilidade e à parceria operacional. São duas partes. A parceria operacional, você tem um novo projeto, é um projeto que você está entrando, que você não tem dados, você não tem informações. Então, você tem que estar constantemente com esse pessoal, reuniões quinzenais, mensais, e montar um fluxo de materiais e acompanhando isso mensalmente. E com a engenharia, pensar no futuro. Hoje, nós, a Iguá, a Águas do Brasil, a EGEA, nós assumimos o Rio de Janeiro com um sistema com 40, 50 anos de idade, onde você tem que trocar, substituir redes, substituir painéis elétricos, substituir bombas. Todo o estoque que você vai montar, todo o dinheiro que você vai investir na composição de um estoque, tem que ser muito bem pensado, para que aquele 20% seja muito bem gasto. Isso aí é pensar junto com a operação, é pensar junto com é pensar no futuro estando no presente. O que eu vou ter nessa cidade daqui a um ano, quando essas obras terminarem? O que eu vou precisar do que eu tenho? O que eu posso dividir? O que eu posso transferir? No nosso grupo, no comitê da Bicom, a gente discute muito essas parcerias, temos algumas frentes aí para tentar melhorar, né, a questão fiscal, mas sempre quando você tem um valor a menor para investir, é chamada área de suprimentos para você tentar... E o que nós buscamos hoje é, dentro do grupo, como você tem em vários estados, você tem várias concessões maiores, você tenta buscar internos projetos que estão parados e transferir. Então, é uma das formas que nós encontramos para mitigar, minimizar os impactos dessa falta de verba, vamos botar assim, né, na redução. E, quando você monta esse processo, o sucesso a eficácia da área de suprimento, ela está justamente nesse retorno que você tem da operação. Você vai ter estoques menores, mais ajustados. Você vai ter equipes melhores, sendo melhor abastecida no tempo certo, no horário correto. Toda essa conversa que você tem com todo o corpo técnico te traz informações para que você possa distribuir de forma coerente entre as suas bases os produtos dentro do horário adequado. E assim, você pega uma equipe hoje que, em vez de sair 7h30, 8h30 da manhã, sai dentro do horário. Ao final do mês, você ganhou 8, 10 horas, conseguiu fazer 3, 4 serviços a mais. Isso é uma redução de custo, é um aumento de produção com a mesma equipe. Quando a equipe, no final de semana, entra no teu sistema e sabe que você tem o material, isso ganha confiança. Então, isso tudo é conversa, isso tudo é diálogo. Isso você ganha
em reuniões periódicas, para que você tenha maior eficiência dentro do seu estoque, dentro da sua área de suprimentos. Tá? E como eu falei, a área de suprimento ela é uma área que envolve praticamente 70%, 80% de todas as áreas da empresa. Então, quando você começa lá, desde a área da requisição até a parte do pagamento, todas as áreas têm que ser envolvidas. E a eficácia, ela aparece no final. Legal. Obrigado, Luiz. Depois eu tenho uma pergunta para você no final. Eu tinha guardado algumas perguntas aqui, uma acho que encaixa perfeitamente. Edson, tive um papo com o Edson antes, ele falou, cara, não bate muito na indústria, não, tem alguns parceiros da indústria aqui. Eu tenho alguns pedidos com alguns de vocês, não quero atraso, gente. Então, mas, Edson, eu queria entender o seguinte, a gente, lá na Bicom, né, em conversas nesse mesmo fórum aqui de suprimentos da Bicom, a gente começou um papo, acho que uns 2 anos atrás, de realmente ir atrás de alguma política pública que pudesse ajudar essa relação do fornecimento. Isso foi, acho que logo pós-pandemia. Então, eu queria entender de você, das FAMAS, assim, se existe, qual a sua visão sobre uma política pública que realmente fomente e automaticamente vai estar fomentando o novo marco. Isso é bom para o Brasil, não é bom para uma empresa, né? E entender, você que também está do lado ouvindo muito um conglomerado de fornecedores, que queira ou não é quem nos provê tudo que a gente precisa ali para trabalhar, o que você ouve deles, os pontos de dor, alguma coisa que realmente possa ser trazido, né? Não que seja de forma unitária. Então, aqui eu não estou conversando, o Antônio não sei se ainda está por aí, mas eu não estou conversando com a PAN ou com o fornecedor X, ou seja, você que conversa com todos, quais são as dores deles, e aí talvez no mesmo ponto que eu toquei com o Luiz, de sustentabilidade, que é algo novo para a nossa cadeia, né? Então, queria que você elaborasse um pouquinho para a gente. Tá ótimo, obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Obrigado à Bicom pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no ENA, acho que já é meu 3º ENA. E, bem, eu acho que aí vem um papel aí muito importante das associações, né? das instituições, mais especificamente das associações. Aqui eu estou falando em nome das FAMAS, as FAMAS está fazendo esse ano 50 anos, e ela surgiu justamente num ambiente, quando se falava nos anos 70, de saneamento do Planasa. E a demanda foi, olha, a gente precisa de uma associação que represente a indústria, que possa dialogar, que possa passar suas dores, passar suas dificuldades, e também ouvir também as demandas que o governo tinha para o Planasa. Curioso, já naquela época, no Planasa, já se falava em universalização do saneamento. A gente está aqui com a lei de 2020, que a gente fala muito em universalização do saneamento. A novidade são as metas, né? São números específicos de 99% e 90%, mas a universalização já era um objetivo desde lá de trás. E aí vem a questão da representatividade da associação, né? A gente tem hoje 2 grandes preocupações, uma delas justamente em relação à qualidade, sustentabilidade, conformidade, respeito às normas técnicas. Esse é um pilar importantíssimo das FAMAS, a FAMAS sempre prezou muito por isso. E o segundo é justamente defender o setor, defender as políticas públicas. Aí já falando então das políticas públicas, entendo que um pré-requisito fundamental é a estabilidade jurídica, estabilidade regulatória, segurança jurídica. Já você falou muito aqui hoje em previsibilidade, né? E isso reflete até na indústria. A gente tem a visão de que a gente conversa com diversos agentes nos setores, com a Bicom, com a SEMAI, com a ESB, e além de outras cadeias, e cada um tem uma ideia diferente para uma mudança no marco, vê uma determinada crítica, um decreto que tem que sair, ou tem que ser alterado. Só que todo mundo concorda que tem que ter previsibilidade, tem que ter estabilidade. Então, a nossa visão é que, ainda que eventualmente se discuta algum ponto a ser melhorado, mudado, seja na lei, seja nos decretos, seja em normas de referência da ANA,
é importantíssimo ter estabilidade para que isso reflita em toda a cadeia. E isso passa por todo um processo que a gente viu mais cedo falar aqui hoje, né? Acho que 2015 começou, 2016 começaram as negociações dos blocos de referência do Rio de Janeiro e dos blocos de privatização lá da SEDAI, e foi concluído em 2021, salvo engano. E agora que os investimentos estão começando, é um processo longo, é um processo que tem, antes de se começarem os estudos que o BNDES, por exemplo, faz, tem um processo de negociação política por trás, tem um processo de negociação comercial, precificação com o próprio BNDES, com a própria contratação do BNDES. Depois o BNDES passa, a gente tem estatísticas disso, em torno de 1 ano e meio para poder fazer os estudos e chegar até a licitação. Depois da licitação, ainda tem mais um período de transferência operacional, dos primeiros projetos de engenharia, projetos executivos, projeto básico, projeto executivo. Então, isso é um processo que a gente tem um número de 6 anos, aproximadamente, em média, 6 anos entre as negociações, e aqui eu não estou falando de negociações políticas delongadas, como foi o caso do Rio de Janeiro, não estou colocando em torno de 1 ano. E aí, isso até chegar no investimento propriamente dito, ou melhor, no salto de investimento propriamente dito, que é aquele salto que vai colocar o investimento no patamar, no rumo da universalização, em torno de 6 anos. E nesse período todo, as mudanças regulatórias, elas são bastante, não vou dizer prejudiciais sempre, mas trazem sempre o risco de atrasos e risco de dar passos atrás. Então, a gente valoriza muito a questão da estabilidade. Com relação ao papel das associações, aqui eu gostaria de citar um exemplo. A gente, pouco tempo atrás, estávamos falando justamente com a ABICOM, no Conselho Técnico da ABICOM, sobre a questão de regras, de seguir as normas técnicas. E o nosso procedimento, a ASFAMAS, como eu disse, ela preza muito, um dos seus pilares é justamente a defesa da qualidade dos materiais. Ela tem os seus programas de garantia da qualidade dos seus materiais. E esse programa é um programa de uma espécie de auditoria dos materiais produzidos por nós mesmos, nossos fabricantes. E esses programas de garantia da qualidade podem, sim, ser úteis aos nossos clientes, aos nossos parceiros que têm muito interesse em conhecer e, de repente, aproveitar os nossos programas de garantia da qualidade. E, por isso mesmo, a gente estava, em torno de 2 meses atrás, 3 meses atrás, falando com a própria ABICOM, com a SEMAI, a respeito de apresentando o nosso programa de garantia da qualidade e discutindo como ele pode ser útil para os operadores de saneamento. Obrigado, Edson. Eu vou retomar esse assunto, gente, depois, no fim. Eu acho importante, quando você fala da questão da qualidade e tudo isso, numa outra pergunta. Bertazzo, eu acho que você tem um desafio diferenciado em relação à logística, principalmente pela quantidade de SPS, né, de unidades que vocês têm, pelo porte delas. Então, você não pode super estocar todas sempre e colocar muito dinheiro. Até porque, pessoal, o desafio do estoque, né, quando a gente fala do estoque da operação, é justamente esse. O desafio do cara do estoque e da operação lá fala assim, cara, não pode faltar produto, então eu vou entupir o estoque de coisas. Só que entupir estoque significa dinheiro na prateleira. Né? Quando eu multiplico isso por N unidades, é complicado para uma empresa justificar a quantidade parada. Mas se eu tenho menos e acontece alguma coisa, uma intercorrência, ou até uma obra e o lead time de algum produto aumenta, eu tenho a falta, e aí é o oposto. Né? Então, achar esse ponto de equilíbrio, quando eu estou numa cadeia produtiva mais, então eu estou fazendo pão, é muito mais fácil, eu sei quanto pão eu faço por dia. Se eu estou numa rede de saneamento que eu não sei o que vai acontecer na rede meia-noite, no meio de uma cidade, a 200 quilômetros de um centro, é muito mais complicado. Então, Bertazzo, eu queria entender o seu desafio logístico em relação a isso. O que você tira aí de grandes aprendizados para poder fazer acontecer tudo isso? Essa é a minha primeira pergunta, vou deixar você responder essa primeira. Boa tarde a todos, obrigado pela ABICOM e pela oportunidade de estar aqui.
Estou chegando agora no comitê de suprimentos, não participei de nenhuma reunião ainda, mas o tema suprimentos na minha vida acabou, não sei se por sorte ou azar, Gustavo. Meu primeiro trabalho foi em Manaus, então, tratamento de água em Manaus, 2 retas grandes, e como é que tu faz? Até de tu pedir o material até chegar para a aplicação. Então, comecei a trabalhar já tendo que entender o delay da entrega, sulframa, de balsa. Então, era uma logística completamente fora de qualquer padrão. E disso a gente acaba tirando o aprendizado da importância que tem do que o Luiz falou. Os suprimentos numa empresa não acontece sozinho. Ele precisa ter os inputs da operação. E isso é complicado, porque às vezes o operador, vamos dizer, o pessoal mais operacional, com um viés muito técnico, acaba não enxergando o peso que tem no fluxo de caixa da empresa um estoque a maior ou até mesmo um estoque obsoleto e inservível para o dia a dia da operação. Então, no nosso caso, na nossa operação atual, são operações de menor porte, com uma dispersão bastante grande, com um arranjo geográfico bastante desafiador, que tu tem que chegar no meio termo, entendeu? Não é nem comprar tão pouco que inviabilize a logística, nem comprar muito que... Então, se tu comprar muito pouco, tu acaba onerando em preço. Se tu comprar demais, tu onera em caixa. Então, o econômico e o financeiro muito bem calibrado. Então, é um desafio bastante grande, mas são materiais específicos que tu tem que ter um cuidado maior. Eu acho isso também, Gustavo. Uma coisa é o estoque de obra, outra coisa é o estoque do dia a dia. Tu tem que ter, eu acho que tu tem um estoque mínimo bem dimensionado, um estoque crítico bem organizado, estar revisando esses parâmetros continuamente acaba facilitando bastante o trabalho dos suprimentos. Vocês falaram aí do incremento de demanda. Para nós que somos uma empresa com menor porte, é muito importante a transação não meramente transacional com o fornecedor. A gente precisa estabelecer uma relação de parceria para o fornecedor, porque senão ele acaba te deixando de lado e comprando e vendendo para quem compra mais. Então, tem outros desafios por detrás de tu operar cidades menores. Também tem uma programação de compra, acho que os colegas aí colocaram, o Luiz principalmente colocou de forma impecável. Tu tem que saber o que tu gasta por ano de cada produto, senão tu não vai comprar bem nada em lugar nenhum. A demanda emergencial penaliza preço, ponto. Não pode ter demanda emergencial. Legal. Bertazzo, aproveitando a demanda emergencial que você falou, como é que vocês lidam lá com uma situação de crise, assim, o que possa ter acontecido, que realmente uma crise trouxe um ponto ímpar dentro da cadeia, e como é que você saiu dele? A pandemia foi um ponto crítico. À época eu tocava a unidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, muito próximo ao desabastecimento de produto químico. A nossa sorte é ter essa interação na cultura empresarial à época, de ver o que é crítico para o dia a dia, de ter um olhar associado ao operacional com abastecimento. Ou estar olhando o que tu realmente precisa para garantir o mínimo, entendeu? Então, uma coisa que me chama, que eu tenho presente até hoje,
No início da pandemia, onde parou tudo, nós tínhamos 62 dias do produto químico com menos estoque. Por que tinha 62 dias? Ah, tu não gerencia bem o teu estoque? Não. A unidade pequena, com um dimensionamento correto de volume para o abastecimento, acabava tu comprando de carreta, 27, 30 toneladas, pagava o custo do estoque maior, que o teu frete despencava. Então, um pouco de sorte, com o olho financeiro também, econômico, aliás, de comprar mais barato, ter uma demanda de caixa um pouco maior para o estoque, mas isso foi um ponto que nos ajudou bastante na pandemia. Então, esse é um caso assim, que o que é básico não adianta. A mesma coisa é material de corte, ligação nova. Tu tem que ter um olhar um pouco mais estratégico, um pouco mais crítico. Vai bater. Vamos lá, sem bobina ninguém trabalha, né? Não pode faltar bobina de jeito nenhum. Nas implantações também eu acho que entra uma coisa muito crítica, um bom planejamento da transição. Acho que é uma coisa que às vezes acaba apertando. Então é um pouco disso. Acho que tem que olhar o crítico. Acho que tem que segregar bem o que é, vamos dizer assim, o volume e o que é extremamente necessário. Legal, obrigado, Bertazzo. Eu acho que, em relação à transição, acho que todos aqui temos exemplos, gente. Acho que eu e o Luiz, com a transição do Rio, né, tivemos aí 6 meses de operação assistida. Eu acho que o primeiro momento, até antes da operação assistida, é quando a gente olhou para a SEDAI e falou: e aí, quantas bobinas você usa? Né? E às vezes a gente tinha resposta, às vezes não, né, Luiz? Então, eu não quis falar essa parte, mas e o problema não é na bobina, o problema é tudo que eu preciso comprar para fazer aquilo acontecer numa operação do tamanho da SEDAI, né, aonde realmente o negócio não pode parar, né? E o Rio de Janeiro ainda é um polo muito grande. Imagina se eu estou falando ali das operações do Bertazzo, onde o negócio complica um pouco mais. E aqui nós, né, Iguá e Norte, a gente tem uma relação próxima no último ano, aí, dado todas as transações. Então, realmente, a gente vem conversando muito sobre isso, e justamente agora, nesse momento, agora a gente está muito nessa conversa de quanto precisa para isso, quanto precisa daquilo, uma transição. Eu acho que uma transição responsável ela tem que ser muito bem considerada, gente, porque isso evita muito gasto. Tá? Esse é um ponto bem importante. E, Luiz, o que você falou, acho que foi um ponto crucial, que é essa relação entre 3 partes, que é a operação, o meu estoque e os suprimentos, né? Então, no nosso mundo, a gente chama isso de S&OP, tá? Que basicamente é a operação, quanto você vai usar, menos o que eu tenho no estoque, desconsiderando estoques de segurança, esse tipo de coisa, é o que os suprimentos têm que comprar. Tem que ser uma conta feita com uma periodicidade muito grande e que eu consiga ficar abastecendo a minha operação sem sobrar, sem faltar, com determinado nível de segurança operacional boa. E essa conta, ela depende muito da proximidade que eu tenho da operação. Porque se a operação não confia nos suprimentos, ele vai jogar para cima. Se a operação, de repente, não faz o cálculo correto, ela joga para baixo e aí depois a gente tem que correr com o famoso emergencial. E o que o Bertazzo falou é verdade, e eu acho que o Edson pode confirmar isso olhando pela indústria, que o urgente sai muito mais caro. Pode ser no frete, pode ser o fornecedor entendendo que aquilo é urgente, ele vai ter um custo ali de oportunidade, né? Então, acho que isso é muito importante. Edson, eu estava pensando para quem jogar uma pergunta, eu acho que a mais fogueira aqui é para você, cara, que alguns anos atrás, eu estava numa dessas conferências e eu brinquei com o fornecedor, eu falei assim, cara, eu vou trazer da China. E ele olhou para mim e falou, traz. Eu falei, cara, tem coisa nessa resposta. Eu fui atrás, não trouxe, tá? Deixando bem claro. Exatamente agora, a gente teve a Fenazan e eu comentei com outro fornecedor de tubo, que acho que não está aqui hoje, de tubulação, e eu falei assim, cara, eu vou trazer da China. Aí ele falou, não é ele não, a gente já conversou disso dele. E ele falou assim, cara, não traz não, vamos conversar antes. Tem jogo aqui, não vale a pena, né? Ou seja,
aquilo que antes era uma impossibilidade por qualidade, ou técnica, ou por especificação, hoje já é uma realidade. Mas ainda existe a questão de fomento do mercado local, comprar aqui, mesmo que muitas vezes com matéria-prima importada, aqui talvez falando um pouco da tubulação que tem, versus o trazer de fora, né? Uma oportunidade que pode ser de custo. Até na Fenazan, quem foi, tinha no cantinho os chinesinhos ali enfileirados, um atrás do outro, um monte, né? Então, Edson, queria entender, e aí as famas responder isso é um pouco complexo, acho que por isso que eu quis jogar para você, como é que você vê isso, oportunidades dos dois lados, se isso também fomenta o mercado daqui a fazer diferente, para que realmente essa competição seja justa e vale a pena para quem no outro lado aqui está comprando? Não, beleza, Gustavo. Não, assim, eu acho que essa é uma realidade que todos os setores da economia, ou quase todos os setores da economia, já estão encarando há alguns anos, né? Há alguns anos atrás, você quase não comprava nada importado, ou pessoa física falando, né? Hoje você tem um aplicativo da Shopee, o outro do não sei o quê, que a facilidade é muito grande e os mercados estão observando isso. Isso não é exatamente uma novidade. O setor de saneamento, as famas, ela tem entre os seus associados a parte predial, e aqui a gente fala além de tubulações, né? Louças, metais sanitários, praticamente todos os produtos, materiais associados às áreas molhadas de uma casa, e a parte de infraestrutura, dos operadores públicos de saneamento. Esses até têm um pouco mais de, vamos dizer assim, propensão a comércio exterior. A parte residencial um pouco menos. Mas a gente acha que, assim, dentro de alguns anos, a tendência é, de fato, que os mercados vão se integrando cada vez mais, né? Nosso papel enquanto associação, como eu disse, as famas têm 50 anos e nossos programas de garantia de qualidade existem desde os anos 90, mais ou menos, do início dos anos 90. Então, não é uma novidade para nós defender a questão da qualidade, mas, num contexto de comércio exterior, o nosso papel é justamente isso, defender a concorrência leal, a concorrência, os produtos que sigam as normas técnicas, a BNT, nós temos verificações, né, programas de verificação de conformidade às normas técnicas. Isso também se reflete em sustentabilidade, não só sustentabilidade sob a ótica do processo produtivo em si, mas sob a ótica da vida útil do material, inclusive porque vocês sabem muito bem, o material é uma fração pequena de um custo de uma obra de saneamento. O material está lá debaixo da terra, vocês sabem melhor do que eu, mas coisa de 10%, 20%, 30% é o material, 70% ou mais toda a obra civil que está em torno daquele serviço de saneamento sendo prestado. E a gente tem isso como interesse comum. A gente preza pela qualidade do material e vocês também prezam pela qualidade do material. Então, eu acho que esse é o principal papel nosso. Nós temos também o papel de participar da elaboração das normas técnicas em si. Então, a gente conversa muito com a BNT, conversa muito com a própria Sabesp aqui, que é uma formadora de opinião importante. E acho que essa é a melhor resposta, assim, para você. A gente entende que essa é uma tendência, todos os setores da economia cada vez mais vão enfrentar esses desafios, e a defesa do consumidor, defesa do serviço sustentável, prestado de forma sustentável, que não vai te gerar um problema lá debaixo da terra, e que assim permaneça por muitos anos, é o principal objetivo comum que a gente tem. Legal, obrigado. Vou tentar trazer da China. Luiz, eu queria que você me ajudasse a responder uma coisa que eu acho que nós de supply, de suprimentos, a gente enfrenta no dia a dia, que é: qual a sua visão, e ali talvez dentro da Rio Mais, mas como vocês estão fazendo, para que o suprimento seja olhado como um gerador de valor,
que tragam suprimentos para a mesa, falando, cara, vem aqui me ajudar, versus aqueles suprimentos reativos do tipo, putz, eu tenho que passar por suprimentos. Tá? Pessoal, eu sou de suprimentos e às vezes eu tenho que comprar coisa para a minha área, eu lembro que eu tenho um processo a seguir também, que eu também preciso de 3 cotações, que eu preciso de... E um monte... E eu já sei, por estar falando com os fornecedores, eu falo assim, cara, eu já sei quem são os fornecedores, às vezes eu já sei, mas eu tenho que seguir um processo. Então, de que forma você lida com isso lá dentro de... os suprimentos ser um gerador de valor, e se já é reconhecido, e eu talvez... Na minha resposta seria nem sempre, como um gerador de valor, versus aquele, temos que passar e é quase uma penalização de um processo burocrático. Conversando, diálogo. É você ouvir o seu cliente interno, é você entender o lado do outro. Toda a área de back-office, dentro de uma empresa de saneamento, ela é uma área importante, é estratégia? É. Mas o ator principal de uma empresa de saneamento é a operação e comercial. Todos os outros setores, fiscal, contabilidade, financeiro, suprimentos, jurídico, nós somos coadjuvantes. E precisamos entender isso, precisamos ouvir. Nós tivemos de criar a Rio Mais, porque nós temos um sócio extra, então a gente fez uma coisa apartada do Grupo Águas do Brasil, e ali a gente conseguiu alguns processos não modificá-los, mas ajustá-los. Então, o problema de homologação de um fornecedor era uma briga, e que demorava uma semana, 15 dias, às vezes um mês. Mudamos com apenas um gesto. Vamos deixar uma pessoa única e exclusiva sobre isso para atender os fornecedores. Porque muito fornecedor, ele quer fazer o cadastro na tua empresa, mas ele não entende que você tem documento de ESG, você tem documentos fiscais. E você ter uma pessoa para lidar com esse tipo de cliente, você resolve. Então, você agenda uma hora, resolve. Nós resolvemos isso em menos de 30 dias, e precisamos agora, em agosto de 2 anos, que assumimos o lote 3, nunca mais se falou em homologação. Homologação de produto é outro problema, mas aí você envolve uma mudança drástica, só para os engenheiros entenderem. Quando nós assumimos o Rio de Janeiro, todas as adutoras que saem da SEDAI passam na minha área, depois passam na área da Iguá, antes de chegar nas Águas do Rio. São adutoras de 2.000 milímetros, 1.750, 1.500, 1.400, 1.200, 1.000, são vários quilômetros, que a responsabilidade da onde está passando. Então, houve uma mudança muito grande na questão de você olhar estoque, olhar suprimentos, né? E você, usando a tecnologia a seu favor, hoje você tem aí diversos, eu estava conversando ainda há pouco com o pessoal da Lau, eles estão avançando nisso no FID, da etiqueta por radiofrequência. Eu acho para centro de distribuição vai ser uma boa, acho que para os almoxerifados de ponta não. Você tem as robóticas, você tem o IT, que é a internet das coisas, que você vai... Ou seja, você hoje tem tanta coisa, tem inteligência artificial, você tem o GPS nos equipamentos, nos veículos, que você pode colocar uma chave e identificar o motorista onde quer que ele esteja, com que tipo de carro. Então, hoje você tem informações sistêmicas que, bem trabalhadas, você pode dar retorno a qualquer área. Fazer reuniões periódicas, mensais, com a operação. Não apenas o diretor, ele vai receber um resumo, mas fazer com o pessoal de baixo, gerente, coordenador, o pessoal que faz o dia a dia, fazer eles entenderem que ele tem influência positiva ou negativa na posição do estoque, na compra, que a gente compra errado, igual você comentou, e até no ESG. Hoje, a nossa área de ESG lá é uma área bem atuante. Para me contratar um lava-jato dos carros, eles têm que visitar e ver se eles têm lá uma área de contenção para recolher o óleo. Para a gente refazer o contrato com as indústrias químicas, tem que ir lá ver se eles têm o tanque para caso de vazamento, recolher. Então, hoje você tem todo um
um apoio sistêmico e que você conversa, dialoga com todos os setores da empresa. Com isso, eu consegui reduzir muito as celeumas, as discussões, e eles enxergam na área de suprimento um apoio. Posso contar com a tua equipe? Pode. E eles sabem disso. Legal. Obrigado, Luiz. Bertazzo, para a gente finalizar aqui, acho que pegando um gancho que você falou lá do começo, que você vem de outra área, né? Até quando a gente lê, o Bertazzo é diretor de novos negócios. Cara, o que você não imaginava que aconteceria aqui dentro desse arcabouço de suprimentos, e talvez até criticava olhando do lado de fora, e quando você entrou, você falou assim, caramba, talvez até mais complexo do que você imaginava. E o inverso, o que você olha e fala assim, cara, é tão simples de resolver, não sei se vai dar tempo de responder as duas, mas fala assim, putz, era só fazer isso. Eu acho que a primeira eu tenho que responder. É um desabafo existencial, assim. Eu acho que suprimentos corporativo passa entre o meio termo da centralização e da não centralização. Essa é meu principal desconforto quando eu era engenheiro júnior lá, começando a trabalhar, onde a gente via compras, às vezes, não otimizadas pela centralização, pelo suprimento estar longe da aplicação do material. E no nosso caso, que a gente tem uma atuação aí bem espalhada, se torna ainda mais, eu trago essa lição para o dia a dia de hoje. Não adianta eu querer comprar tudo centralizado, mas eu preciso aproveitar o ganho da escala. Então, essa é a grande que eu criticava muito antes, que eu acabava brigando. Iniciei trabalhando na Solvit, tinha um gerente de suprimentos que era bronco total. Brigava com ele. Acabei ficando super amigo dele pela forma com que foi, vamos dizer assim, de colocar. Eu acho que os suprimentos também têm que entender a demanda da ponta. O que tu falaste, Luiz, é totalmente pertinente. Não é porque essa a outra fala tua que foi muito boa. Área de apoio. O core business tem que ser atendido, ponto. Não adianta o suprimentos achar que ele é a última bolachinha do pacote, entendeu? Então, acho que tudo isso acaba fluindo para uma tocada de suprimentos hoje, por mim, olhando muito a ponta, olhando o que penaliza a ponta. O que o cara lá do interior do Tocantins recebe um material, às vezes, mais caro do que ele está olhando na ferragem da esquina do depósito dele, entendeu? Então, esse meio termo entre centralização e descentralização, acho que a coisa que me causava mais assim revolta dos meus áureos 24 anos, de uma, vamos dizer assim, falta de cabeça um pouco também, né? Aquela coisa do jovem querendo mudar, brigando para ter o produto mais adequado com menor custo. Legal, obrigado. Pessoal, essa é uma dúvida existencial até hoje, tá? Até hoje se discute muito a centralização, a descentralização, e depende muito do business, e acho que eu concordo com todos os colegas aqui. Nós somos uma área de suporte, né? Eu, pelo menos, fico na holding e eu falo, pessoal, sabe quanto eu gero de receita direta? 0, rosca. Né? Eu sou uma área de suporte, eu tenho que suportar a operação e ponto. Esse é o meu porquê lá. Tá? Gustavo, pessoal, eu queria... Só um porém, eu acho que assim, suprimentos é a única coisa dentro da empresa, da estrutura de custos, que é controlável. Tá? Então, se tu for olhar a receita tu não controla, a demanda do consumo, entendeu? Então, onde é que está a grande ação de uma empresa em dar resultado? Ajustar a contratação de serviço, ajustar a compra dos materiais. É aí que está a margem da nossa operação. Infelizmente, não adianta a gente fazer campanha de marketing dizendo, beba mais água é saúde, não vai resolver, entendeu? Então, acho que
não sou dos suprimentos desde que comecei a trabalhar, mas enxergo isso como a grande virtude de uma empresa que olha na sua cadeia de compra a oportunidade de gerar valor, entendeu? É na energia elétrica comprada melhor no Mercado Livre, hoje a AGD contratada via autoconsumo, toda essa oportunidade de gerar valor. Obrigado. Bertazzo, você está aqui nesse palco, você já é de suprimentos, cara, sinto lhe dizer, viu? Obrigado, Bertazzo, Edson, Luiz, que agradecer de novo a Abicom pelo convite, eu acho que muito oportuno. Obrigado a todos, gente.